noite a todos, colegas oftalmologistas. Hoje nós estamos aqui em mais uma reunião do CBO Live, trazendo um assunto extremamente importante e de ordem prática para a nossa rotina, falando sobre as rotinas, né, as atividades rotineiras de orientação que nós precisaremos ter no nosso consultório. Para isso, nós vamos contar aqui com a presença de dois colegas, o Dr. Pedro Carricondo, que é de São Paulo e é o tesoureiro do CBO, e o Dr. Pedro Carricondo é o diretor do pronto-socorro oftalmológico do Hospital das Clínicas e vai nos fazer uma pequena apresentação para depois nós termos os debates. A gente tem ouvido muitos colegas com muitas dúvidas ao longo desses dias, então a gente vai ter bastante tempo para fazer respostas às questões que forem apresentadas. E depois o Dr. Mauro Nishi, que nós agradecemos pela presença aqui conosco hoje. O Dr. Mauro Nishi é diretor do médico do Hospital de Olhos, em Brasília, e ex-tesoureiro do CBO, sempre participativo aqui conosco, e doutorado pela Universidade em Tóquio e pela USP. Então, nós teremos dois colegas de grande renome e de grande experiência para nos atender hoje a tirar as nossas dúvidas. Então, vamos lá. Pedro, por favor. Olá, boa noite a todos. Eu já estou compartilhando a minha tela aqui. A ideia não é ser nada chato, mas a gente chamar atenção para alguns pontos aí que a gente tem que conversar e que a gente tem que lembrar quando a gente está falando nessa fase de Covid aí, do pós-Covid, não somente pensando agora, nesse momento em que a gente começa a falar sobre retomada das atividades, mas tudo o que vai ficar a seguir. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Uma coisa que todo mundo fala, que todo mundo espera, que todo mundo conta com e quando tudo voltar ao normal? Na verdade, eu acho que nada mais vai ser igual era antes. É um chute da minha parte, mas eu acho que todo mundo está percebendo que as coisas estão diferentes e vão continuar diferentes. O novo normal não vai ser o normal que a gente tinha há 2, 3 meses atrás, porque aconteceram mudanças muito profundas em todos os níveis, seja mudanças do ponto de vista econômico, seja mudanças do ponto de vista de comportamento das pessoas. Alguns cuidados, sem dúvida nenhuma, devem permanecer. Por exemplo, a questão do distanciamento. Eu acho que o brasileiro, diferente de outras culturas, de outros povos, não tem tanta aquela consciência do espaço pessoal, de você tocar as pessoas, de você abraçar, beijar e tudo mais. Eu acho que a gente desenvolveu, ou de alguma maneira a gente teve atenção chamada para isso, para esse contato que a gente tem, e talvez isso seja uma coisa que a gente veja mudar nos próximos tempos. Sem dúvida nenhuma, cada vez menos você vai ter aglomerações. Muita gente acredita, inclusive, que durante algum tempo festas, etc., vão ser diferentes, vão ter que ser diferentes. E os cuidados com a higiene. Eu acho que está todo mundo muito mais atento para o que toca, para a mão suja, para lavar a mão várias vezes ao longo do dia, para fazer a higienização das mãos, e isso vale, inclusive, para os consultórios. Está todo mundo muito mais atento, está todo mundo usando mais da higiene. Alguns cuidados com os nossos pacientes a gente vai ter que tomar nesse período, porque apesar da doença melhorar, ela vai continuar por algum tempo por aí, né? Então, a gente vai ter que fazer um contato prévio com os pacientes, tomar cuidado com pacientes assintomáticos, a gente vai ter que continuar tomando uma série de cuidados para diminuir o nosso risco e o risco dos outros pacientes e o risco também dos nossos funcionários de acabarem adquirindo algum tipo de problema. Para decidir quem que a gente vai atender, a gente vai ter que fazer um escalonamento de risco, sem dúvida nenhuma. Provavelmente, nesse momento de retorno, talvez a parte dos pacientes não vão querer passar, ou talvez não seja nem bom a gente chamar esses pacientes para serem atendidos. Então, pacientes mais jovens, a gente deve dar preferência, pacientes que têm fatores de risco, tudo isso tentando minimizar o risco de contágio, de contaminação nos nossos consultórios. Os nossos funcionários, sem dúvida nenhuma, vão ter que continuar utilizando proteção individual, então pelo menos máscara para todo mundo, a questão da higiene o tempo todo, limpeza das mãos, limpeza do ambiente, álcool, passar desinfetante em tudo o tempo todo. Todos esses cuidados vão ter que ser mantidos. E os nossos pacientes, a gente
vê que existe um certo medo dos pacientes de passarem, a gente tem uma queda de volume por conta desse medo, por conta desse receio, como eu falei, a gente vai ter que escalonar risco dos pacientes e tentar entender quem precisa ser examinado imediatamente, quem a gente vai poder postergar um pouco a consulta para um momento onde talvez as coisas estejam um pouco mais seguras. Mas, sem dúvida nenhuma, isso vai impactar na nossa prática. A gente vai ter que ter uma separação maior entre as consultas, não vai dar para a gente manter aquele volume que a gente fazia antes, porque os pacientes não vão querer, provavelmente, ficar aglomerados junto com outros pacientes, então a gente vai ter que melhorar nosso esquema de escala, não deixar o paciente esperando muito no consultório, isso eu tenho a sensação que vai ser mais cobrado do que era antes, e a gente vai estar diante de um cenário de uma piora econômica sensível para todo mundo. Então, essa queda que vai vir no poder aquisitivo da população, sem dúvida nenhuma, vai impactar e a gente tem que levar isso em conta no nosso planejamento para essa fase. Aproveitar essa fase onde está paciente a gente for atender, a gente tem que esclarecer muito bem sobre quais as medidas que a gente está adotando no consultório, falar com ele, falar, olha, a gente está fazendo isso, para o seu cuidado, se mostrar disponível para o paciente e até oferecer, de repente, para o paciente uma certa teleorientação. O que é isso? Você falar com o seu paciente, dizer para ele, olha, o seu caso é mais grave, o seu caso pode aguardar, você precisa ser visto de imediato, você pode ser visto daqui a algum tempo, e essa comunicação vai ser muito mais importante do que ela era. Nunca deixou de ser, mas, sem dúvida nenhuma, ela vai se tornar até mais interessante. Na retomada, a gente vai ter que tentar escolher quais casos a gente vai começar a atender, então, a gente vai ter que dar uma olhada em todos os nossos pacientes, tentar ver os casos mais urgentes que precisam ser examinados mais rapidamente, principalmente nos pacientes que estão fora dos grupos de risco. Pacientes dentro do grupo de risco, pacientes mais idosos e com doenças concomitantes, a gente vai ter que conversar com esses pacientes e vai ter que pesar, sem dúvida nenhuma, o risco-benefício para eles. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai passar por uma fase de reestruturação. A gente vai ter que reestruturar as nossas clínicas, a gente vai ter que levar em conta a realidade que vem pela frente em termos de volume de atendimento que deve diminuir, a relação nossa com os funcionários vai ter que mudar, então tudo isso vai ter que ser pensado pelos colegas aí. A gente tem que buscar a renegociação dos contratos, o CBO, na medida do possível, está tentando tomar a frente com várias empresas, mas tem muito que é de negociação individual, da pessoa procurar o seu fornecedor e realmente renegociar os contratos. Acho que está todo mundo, diante da situação, um pouco mais aberto a isso e buscar as diversas linhas de crédito que a gente tem disponíveis aí no mercado para tentar manter a nossa clínica funcionando com capital de giro adequado. Então, os pacientes do SUS, a gente vai ter um problema grave, eu vejo, por conta da demanda reprimida que ficou por aí, a gente vai ter que fazer um esforço coletivo para tentar suprir essa demanda e tentar, da melhor maneira possível, não desassistir esses pacientes que ficaram sem suas consultas. Então, a gente vai ter que ter um esforço a mais aí, como se a gente já não estivesse fazendo um grande esforço para combater a doença, a gente vai ter que fazer um grande esforço para nos colocarmos em dia com esses nossos pacientes. E, de novo, vai ser essencial que a gente defina critérios de priorização para quais pacientes vão ser atendidos. Eu acho que esse é um panorama geral do que está acontecendo, de como está sendo esse processo de retorno, e acho que aqui a gente abre interessante, sem dúvida nenhuma, o Dr. Mauro pode acrescentar bastante para a gente do que está sendo feito nos hospitais que ele atua como coordenador, como administrador, e todos os colegas que tiverem dúvidas também podem mandar perguntas para a gente tentar discutir em relação a isso. Sim, a nossa visão aqui é de uma instituição particular, onde envolve vários hospitais, inclusive um dos hospitais de Brasília e de Goiânia. Estamos constantemente conversando, o nosso presidente também do CBO participa e trocamos informações. Quando o tom que foi colocado
pelo Carricondo de como será o retorno amanhã, não é? Porque se discutiu bastante até agora os cuidados de segurança e tudo mais. Eu acho que muita gente já tem isso muito claro, não é? Essa é a pergunta: como uma companhia, uma empresa tem que se preparar, né, de maneira estratégica, olhando na sua sobrevivência, não só agora, mas na sobrevivência futura. Né? Então, tudo bem, foi colocado que exatamente não se sabe como é que a gente tem que fazer. Quando se olha para situações assim bastante ambíguas, bastante incertas, né? Aqui dentro do CBV, e a gente até levou esse conhecimento, discutimos questões relacionadas com o CBCO em Goiânia, o que a gente leva como técnica nessa questão de administração, de olhar para a estratégia, são técnicas de olhar para cenários, não é? Quando você busca maior informação possível, tentar entender o que vai acontecer no futuro, isso é bastante complicado, e a cada momento você precisa reavaliar. Acabamos de trocar o nosso ministro, de repente a política vai ser alterada, isso pode alterar ou não, melhorar ou piorar, atrasar ou não a situação desse isolamento, né, que em princípio agora é horizontal, não é? No final das contas, falta informação, mas a gente tem que buscar essas informações dentro do que achamos o mais confiável possível. Não é? Em princípio, o nosso ministro, até no começo da sua administração, apontava um horizonte onde justamente maio e junho pudesse ser o pico, onde tivesse situação mais crítica, com hospitais entrando em colapso, não é? E isso, de certa forma, está acontecendo, em São Paulo, principalmente, em Manaus, com hospitais chegando à sua capacidade máxima, Rio, e em seguida também participando. Não é? Então, a gente antevê, tentando olhar para cenários que, provavelmente, maio e junho, apesar de observar, né, olhar o cenário, mas também observar a situação presente. Você percebe que, inclusive, entre colegas, entre as discussões que se desenvolvem nos grupos de discussão, as pessoas estão se cansando desse isolamento e começam a voltar. A gente percebe isso em nosso hospital. Não é? E que, qual é essa repercussão? A cada momento a gente precisa estar olhando, não é, para esses cenários e tentar prever um pouco o futuro. Temos aí vários instrumentos que o governo lançou, porque nós estamos falando de duas crises, já foi muito discutido, da onda relacionada com a saúde e a onda relacionada com a economia, não é? E que o ministro atual ele vem com o discurso que isso são questões complementares, não são questões que concorrem, não é? Você precisa olhar como um todo, não é? Por outro lado, os dados que se observam é que ainda nós estamos no aumento na escala, na subida dessa crise, ainda não chegamos no seu pico, não é? Então, em princípio, com os benefícios, os programas que estão sendo lançados para a parte econômica, essa avaliação estratégica de você tentar olhar o que vai acontecer no futuro, utilizar da maneira mais sábia possível, não é? A MP 927, que flexibiliza a questão das férias, a 936, que traz aí ajuda do governo em caso de suspensão de contrato temporário, ou as questões de redução da jornada.
essas questões precisam ser muito bem pensadas, né? Em quando que você vai estar utilizando, porque cada uma dessas MPs tem um período limitado de uso, né? Você vai flexibilizar as férias, no máximo, né, vai acontecer de um mês e pouco, de você poder estender, né, ou ter um pequeno fôlego. As questões da MP 936, com suspensão temporária ou redução da jornada, você vai poder usar por 3 meses. Mas será que 4 meses e meia vai ser suficiente para resolver todos os nossos problemas? Por isso, é verificar a situação, a condição presente, o que vai acontecer no futuro, e você distribuir da melhor maneira possível. Aqui, por exemplo, no CBV, e os grandes grupos oftalmológicos aqui, tem um foco no atendimento do paciente com convênio. Tá? Então, um outro elemento para quem mexe em qualquer negócio deve olhar é a liquidez, é o fluxo de caixa. Tá? Nesse momento, você não está produzindo, mas a resposta, o resultado dessa situação só vai acontecer mais para frente. Nesse momento, realmente tranquilo, porque é resultado de meses anteriores de produção. Tá? O CBCO, em Goiânia, já tem um foco diferente em consultas particulares. Nessa situação, você tem uma queda do seu faturamento enorme. Tá? Então, essas questões individuais de companhia, né? Situação individual de estado, de cidade, deve ser levado em conta para você tentar sobreviver agora e sobreviver depois. Né? De uma maneira, esse é o tema dessa nossa discussão, é a questão prática da sobrevivência, inclusive, de pequenos consultórios, grandes companhias ou não. Então, ter essa visão estratégica, buscar as informações, checar o tempo todo o que você tem como cenário, se ele está mudando ou não, é? E olhar a sua condição atual, se está dentro do que você planeja ou não. Sem o planejamento, não é? Normalmente a gente tem uma tendência não muito corretas e nos arrependemos depois. Não é? Então, essa postura de, até nesse momento, como líder, buscar tranquilidade, né? Disseminar essa tranquilidade, essa é outra questão importante, transmitir a tranquilidade não só para aqueles que estão decidindo, mas para todo o corpo de colaboradores, dos médicos e, inclusive, os nossos colaboradores, que são os heróis que estão tocando o dia a dia. Tá? Então, essa questão da liderança, ela tem que estar presente em todo momento. Tá? Aqui, por exemplo, até é interessante, nós temos uma estruturação já há um tempo, devido às acreditações que obrigam e levam a gente a ter processos bem estruturados, todas as documentações, treinamento, tá? De certa forma, isso também ajuda muito nesse momento onde a mudança de rumo é importante. Novos processos têm que ser incluídos, né? Os treinamentos vão acontecer, a gente faz questão da alta liderança participar desse treinamento, mostrar também a preocupação da instituição pelos nossos colaboradores, que são os nossos principais patrimônios. Isso é uma coisa importante também para levar em consideração, porque o que se acontece em muitos lugares, a dispensa, né, a rescisão de contrato definitiva vai acontecer, né, mas a gente sugere que isso seja a última situação a se recorrer, né, porque justamente a nossa força de trabalho, os nossos colaboradores que conhecem
a cultura aqui, já estão, vamos dizer, capacitados, treinados, você, mais para frente, ter que retreiná-los, não é? Vai custar muito mais caro. Não é? Você buscar no mercado, eles já vão estar recolocados em outros lugares. Não é? Então, o treinar, até engajá-los, não é? A questão da visão futura, levar a situação de que nesse mundo incerto, não é? Confiem na instituição, nós estamos fazendo tudo certo, nós estamos preocupados com o paciente, estamos buscando toda a proteção, seguindo tudo que as normas sanitárias mandam, não é? Em segurança do paciente, em segurança do colaborador que tem contato com o paciente, segurança da família desse colaborador, não é? E segurança ou sustentabilidade também do negócio que interessa à sociedade, interessa a todos nós. Não é? Então, essa postura de líder presente, líder que está sempre reforçando as questões de valores institucionais, não é? Levar uma esperança, não é? E ter essa visão estratégica que envolve muito conhecimento, buscar informação que muda a toda hora. De ontem para hoje já tivemos várias questões sobre a telemedicina, agora está sendo discutido as questões da MP 936, então você está se definindo no STF, a ANS acabou de lançar uma outra orientação com relação, ou na verdade, um comunicado esclarecendo as questões sobre cirurgias eletivas. Isso acontece o tempo todo. E não tem outro jeito senão tentar acompanhar. Então, uma atividade como essa, que leva a informação, e no mundo de incerteza, a informação, a reflexão, a calma para olhar o que está acontecendo, não é? O que pode acontecer no futuro e se adaptar. Não é? Ao invés de sair, a gente tem também muita tendência de fazer, não é? Nesse momento, o líder precisa buscar um pouco de calma e tomar as melhores decisões. Para começar, algumas questões que podem ajudar as companhias, inclusive serviços públicos também, que agora estão numa situação terrível. Perfeito, professor Mauro. Eu acho que a palavra, resumindo tudo que a gente conversou até agora, todos os lados, né? A gente tem que realmente conversar, renegociar, e cada lado tem que ceder um pouquinho, porque a situação é realmente crítica. A gente assistiu em outras lives aqui no CBO, que esse não é um momento de medir força, é um momento de você ceder um pouquinho e o outro lado ceder também. Isso eu estou falando em todos os cenários, seja com colaborador, seja com empresas, seja até com os próprios pacientes. Indo aqui para perguntas, a gente tem algumas perguntas aqui. Vamos começar aqui com a Thaís, que mandou uma pergunta aqui: qual é o EPI ideal para o oftalmologista, para os enfermeiros e para os paramédicos dentro dos nossos serviços? E é bom porque o Pedro tem uma rotina muito boa no HC, que é um cenário diferente que o professor Mauro também encara. Vamos começar com o Pedro. Se a gente estivesse no mundo ideal, onde a gente tivesse todos os equipamentos disponíveis, eu recomendaria para todos os colegas atenderem com a máscara N95 ou a PFF2 lá, pensando na proteção individual do médico, tá? Mas, aparentemente, no cenário que a gente vê hoje, se a gente tiver máscara, a gente e o paciente, máscara cirúrgica, daí a gente está falando máscara de pano, como estão falando aí, qualquer tipo de máscara serviria. Eu estou pensando num serviço de saúde onde a gente precisaria ter disponível uma coisa com um pouco mais de proteção. A máscara cirúrgica para o médico e para o paciente, teoricamente, já seria adequado. Importante que os nossos funcionários também tenham disponível essa máscara cirúrgica, tá? E a gente não precisa trocar a máscara toda hora, né? A máscara cirúrgica, ela deve ser colocada e ficado
no período de trabalho aí e depois retirada. Vale lembrar que se a máscara começar a ficar molhada, começar a ter qualquer sinal de sujeira, qualquer coisa, ela tem que ser trocada, obviamente, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. E um ponto que é importante em relação à máscara, não pode ficar manipulando a máscara. Tira, põe, abaixa, sobe a máscara, porque a máscara, a superfície dela, como ela está filtrando o ar, teoricamente ela pode estar contaminada. Então, quando a gente fica pondo a mão na máscara, a gente pode estar se contaminando e acaba contaminando alguém, tá? Os funcionários, em geral, eles se sentem bastante seguros usando o face shield, usando aquela proteção transparente que evita que venha alguma gotícula do paciente falando, esse tipo de coisa. Para o médico, na hora de fazer o exame, a lâmpada de fenda tendo a proteção, isso já é um anteparo bastante adequado, parece ser o suficiente para diminuir o risco de contaminação do médico e do médico contaminar o paciente também, que é uma coisa que a gente tem que pensar bastante nisso, né? O paciente não pode ficar doente vindo no consultório da gente, né? Então, quando a gente olha para as nossas operações no dia a dia, e como dissemos aí, seguimos exatamente o que as autoridades sanitárias mandam, não é? Nós, por exemplo, já estamos na 7ª versão dos nossos procedimentos operacionais. Isso varia de momento a momento da epidemia, né? Desde o lançamento inicial da norma técnica número 4 da Anvisa, ela própria já sofreu 4 atualizações. A última foi agora, dia 31. Né? A parte principal, grandes mudanças não aconteceram, mas no primeiro momento, né, você faz uma triagem, sim, com telefônico e presencialmente para qualquer paciente que entra. Naquele momento, você tinha pacientes que vinham do exterior, essa era a pergunta, vinha da Ásia. No segundo momento, quando se definiu, né, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, os nossos documentos já assim, baseado nas orientações da organização, essa norma técnica da Anvisa e baseado também na norma técnica número 1, aqui do Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria do Estado do Distrito Federal, né, que também não traz grande diferença, coloca algumas questões muito poucas, para mais ou para menos. Né? Então, essas orientações vão mudando a cada momento. Eu estou dizendo isso porque o que eu vou falar agora é o que a gente faz agora. Isso pode estar mudando e, como a gente diz, seguimos exatamente o que as autoridades sanitárias mandam, mesmo porque não existe efetividade, falando do ponto de vista de saúde pública, se cada um fizer de um jeito. Né? Então, temos que, sim, acho que o grande benefício da mudança, talvez, né, do Ministério, é alguém que esteja um pouco mais alinhado e talvez dizer a mesma coisa. Né? Você ter várias versões que é muito ruim. Né? Então, com relação à IPI, nesse momento, não é... Você oferecer a mais não é ruim, não é? Você sempre está trazendo mais proteção. Principalmente para uma situação de um consultório ou de uma entidade particular. Nesse momento, a gente precisa cativar o nosso paciente. Não é? Precisamos manter cada vez mais forte a relação com esse paciente, que no futuro ele vai voltar. Não é? Então, em princípio, nesse momento, o paciente chega, ele tem, antes disso, né? Antes de chegar, você tem uma triagem na telefonia, né? Pergunta-se a real necessidade de vir, né? Você tem a pergunta sobre sintomas respiratórios, né? E se tiver sintomas respiratórios, nós não negamos o atendimento. Né? Sintoma respiratório basta ser algo parecido com a gripe, ele já é considerado como suspeito de coronavírus. A gente pede que venha, assim, com máscara
não é? Existe agora a orientação generalizada de usar máscara, até máscara de pano, não é? Quando ele chega no CBV, tem a temperatura medida, tem aquele termômetro com infravermelho, não é? Todo mundo tem que ter isso, e ativamente, não é estar disponível, não é? Quem está fazendo a medição da temperatura já coloca na mão do paciente o álcool gel. E, se não tiver máscara, vai oferecer máscara. Então, em princípio, paciente e acompanhante tem que ter máscara, né? Não é a orientação geral, né? Não deixa de ser, porque agora se sugere que tenha máscara para todo mundo, mas as normas técnicas não falam de máscara para todo mundo, mas a gente oferece principalmente por sermos aí uma instituição privada e precisamos ganhar a confiança desse paciente, né? O paciente, se tiver, isso também está desde o início, se alguma das questões levam à suspeita de coronavírus, né, ou se tem a história de confirmado, esse paciente imediatamente é colocado em uma sala isolada, é colocado máscara, normalmente existe sim, no local da recepção, cartazes explicativos, né, orientando a questão da etiqueta respiratória, né, apontando onde se deve, no caso de um espirro, tem papel descartável disponível, onde jogar, esse material tem que ser tratado, isso é importante dizer, de maneira diferenciada, né? Todos os hospitais devem seguir regulamento para o descarte de material potencialmente contaminado. Esse é um material que deve ser considerado como potencialmente contaminado, é classificado como tipo A, tem que estar em, vamos dizer, um lixo, ou um recipiente que tenha tampa, tá? E que é descartado usando até sacos de lixo com identificação especial. Não? São sacos de lixo brancas, né, ou vermelhas e com símbolo de contaminado. Existe também um símbolo internacional que aponta para essa situação de material contaminado. Né? São algumas questões que, de repente, se esquece de falar. Né? Por exemplo, se identificou o suspeito, ele é colocado em uma sala especial, aí sim, quem for atender, no caso, não temos, para esse atendimento, o mínimo possível de pessoas a estar sob risco, né? No caso, é o oftalmologista, é o médico plantonista, ele se paramenta inteiro. Ele precisa usar, sim, uma capa impermeável, tem que ter máscara, tem que ter touca, tem que ter, pode-se usar, assim, o protetor facial, não é? O protetor facial, no caso do oftalmologista, vai precisar usar a lâmpada de fenda, ela atrapalha, não é? Então, fizemos muitos, abandonamos para o staff médico, ele está sendo usado para outras situações, como no centro cirúrgico, mas o óculos de proteção. Se não tem o face shield, que use o óculos de proteção. Isso está na norma técnica, desde a primeira versão. Tá? Então, esse preparo, toda instituição, se for deparar com alguém com suspeita, tem que estar preparado. Isso é regra sanitária que o país inteiro deve estar seguindo. A gente não ouve muitas pessoas falarem dessas questões. Né? O restante é bastante óbvio, é bater na mesma tecla, a questão do espaçamento, né? Na hora de você fazer agendamento, tem que ter o espaçamento adequado, não pode ter aglomeração, não é? Existe também o termo de consentimento informado, é um outro detalhe que a gente utiliza, não é? Esse termo envolve várias situações, desde cirurgia, exames e consultas, inclusive, não é? Onde o paciente é alertado que existe o risco, não é? Pelo simples fato
de ele estar saindo da sua residência, não é? Por outro lado, né, a gente não, nesse termo, estimula, o termo, inclusive, é dito assim, você pode cancelar essa permissão, esse termo de consentimento a qualquer momento, né? Mas não se estimula nesse termo que, olha, é interessante você fazer a sua consulta porque a sua situação pode levar a cegueira e tudo mais. Isso é uma situação que a gente internamente, não se diz isso para o paciente, mas internamente vai buscar, né? Usamos, inclusive, principalmente para pacientes com questões crônicas, né, que precisam de acompanhamento, eles precisam ser, de certa forma, alertados, né? E a telemedicina ajudou bastante nessa situação. A telemedicina não é exatamente uma consulta oftalmológica completa, mas em algumas situações ela ajuda bastante. Então, situações como edema macular diabético, uma degeneração macular relacionada com a idade, situações crônicas que, se não avaliados com frequência e não tratados adequadamente, né, muitas dessas situações são tempo dependentes. Se você atrasar, você pode estar deixando sequelas na acuidade visual desse paciente. Então, uma coisa importante é reforçar que o isolamento social é importante, pensando na saúde pública como um todo, mas a gente também tem que ter a flexibilidade do isolamento de saúde. O ministro Mandetta, que saiu, vivia dizendo, apesar de bater com o nosso presidente com relação ao isolamento social, ele vivia dizendo, é um absurdo, não é? Ginecologista, pneumologista, não é? A gente sabe que no momento da crise, todo mundo tem medo, inclusive o paciente, não é? Mas a saúde continua, não é? E a gente deve, dentro do possível, oferecer recursos ou acesso a esse paciente para também resolver seus problemas no dia a dia. Ele não vai poder ir para um pronto-socorro geral, nosso pronto-socorro está sempre funcionando, mas qualquer probleminha da sua diabetes, que também é crônica, da sua hipertensão, que é crônica, ele não vai ter o controle adequado porque tem medo de procurar o hospital, né? Então, evitando o gargalo para o sistema de saúde, você ter, é claro, com todos os cuidados, com todos os rigores, né, deixar um acesso aberto para os nossos pacientes, inclusive questões do dia a dia, até que não levem à perda da visão. Resolvi outro dia, telemedicina, era um terçol, o paciente até disse, puxa, fui melhor atendido, apesar de história, a gente olhar, conseguia, pelo sistema, ter uma ideia que realmente tinha lá um ordelozinho se formando, mas o acompanhamento digital possibilitou um cuidado até mais personalizado. E essa é o grande poder, né, da tecnologia. Você consegue atingir em escala enorme e resolver os problemas até da maneira personalizada e humanizada, né? É muito tranquilo numa telemedicina você ter o tempo, não uma fila lá fora esperando, não é? E trocar as informações, não é? E depois, até por WhatsApp, o WhatsApp não é, isso o Conselho Federal abomina, não é uma maneira correta, mas a comunicação depois, o simples encaminhamento do WhatsApp, você acompanhar alguém que você já examinou, não é? Isso traz alento, não é? Conforto. Lembra que a gente estava falando, precisamos ter calma, precisa dessa calma. E é terapêutico você até resolver os problemas do dia a dia. A paciente desse terçol, desse ordelo, viu que o abscesso estudou, estava desesperada.
né? Porque saía sangue, né? Imagina procurar um pronto-socorro, né, numa situação dessa, resolvemos muito bem. Então, essa é uma situação, quer queira, quer não, o mercado, o nosso paciente, não é, vai exigir no futuro. Não é? Então, a comodidade, não é? E a gente sempre, isso também está dentro das normas da portaria do Ministério da Saúde, que define regras para você fazer a telemedicina, ele fala, você precisa ser transparente, ético e dizer, olha, existe limitação, e você pode ter situação de que vai ter o paciente presente para ser examinado. Não é? Então, são questões que vão perdurar depois, mesmo que a crise passar. Exatamente. Muito obrigada, doutor Mauro, por essas colocações. A gente tem aqui um número muito grande de pessoas na nossa audiência. A gente começou com cerca de 600 pessoas, e isso tende a crescer ao longo do tempo, e tem muitas perguntas chegando. Então, eu vou aproveitar que todos estão aqui agora para avisar que essa questão que o senhor comentou a respeito das perspectivas de mercado profissional, com essa questão da ANS, essas mudanças que vêm sendo trazidas agora, isso vai ser discutido na nossa próxima live de segunda-feira, tá? E eu vou passar agora, então, para algumas perguntas, e vou pedir que vou passar uma para cada um, né? Eu e o Niltinho, nós vamos nos alternando aqui, e vou pedir que vocês sejam um pouquinho mais breves para a gente tentar atender melhor o nosso público, que está cheio de questões. Bom, vocês comentaram, então, Pedro, que, a princípio, e algumas pessoas aqui vêm concordando, que a gente tem que estar de máscara, nós, nossos secretários, nossos funcionários, e as pessoas que vêm de casa devem ser orientadas a virem de máscaras. No entanto, se elas não tiverem, a ideia é oferecer. E um problema que foi apontado aqui por uma colega é que nós temos dificuldade para comprar máscaras, né, comprar EPIs. Então, quem é obrigatório que use? Tem uma idade mínima? Na hora do exame do paciente, usar face shield, por exemplo, uma máscara facial, é interessante como proteção, mas na lâmpada de fenda, como você disse, nem tanto. E na hora do exame da biodefundo, quando você vai fazer uma oftalmoscopia indireta, é obrigatório por face shield ou não? Não é obrigatório. E o uso de luvas descartáveis no momento do exame? Bom, tem algumas coisas, que foi o que o Mauro colocou, que a gente tem que separar o que é obrigatório do que é uma segurança a mais. Sem dúvida nenhuma, você utilizar um face shield para fazer o exame sempre vai ser um a mais que vai te dar uma segurança extra, mas não é obrigatório. Usar máscara, sem dúvida nenhuma, se você tiver que escolher, se você tiver que priorizar por falta de equipamento, você vai conversar com o paciente, vai ter que ter um funcionário fazendo uma entrevista com esse paciente que venha sem máscara, para saber se ele teve algum sintoma, se ele está próximo de alguém que possa estar contaminado, se ele pode ter, de alguma maneira, se ele está com um risco um pouco maior. Mas eu, enquanto profissional, eu não abro mão de usar a minha máscara e de ter a minha equipe com máscara também. Isso eu acho que é o mínimo que a gente tem que se garantir de segurança para si mesmo. Então, acho que isso é importante. Tá? Eu acho que a questão da luva, né, que eu estou esquecendo de falar, a luva não é obrigatória desde que você faça a higiene das mãos. Isso da live, algum outro momento que a gente estava discutindo, que é justamente isso. As pessoas ficaram muito mais atentas, e a gente às vezes vê em serviços de volume, serviços com residente, etc., que às vezes o pessoal dá uma escapadinha nessa questão aí de fazer a higiene correta das mãos entre um paciente e outro. Acho que agora está todo mundo muito mais atento para isso. Então, você pode usar a luva para evitar contaminar suas mãos, mas não deixa de ser necessário fazer a limpeza das mãos entre um paciente e outro. Isso continua, isso é válido de qualquer maneira. Foi a mesma pergunta? Não, vamos trocar para você. Aqui tem algumas coisas. Você tem alguma outra pergunta aí? Tem algumas aqui, inclusive perguntando, eu acho que o professor Mauro podia falar bem disso, como está sendo a preparação
para as etapas de cirurgia eletiva, né? Então, assim, como é que vai ser agora, a gente está falando de consulta, de consultório, mas como vai ser a abordagem em relação às cirurgias, para dar segurança e não perder o dinamismo que a oftalmologia exige. Então, aqui no CBV, principalmente, né, porque, como eu falei, cada estado, cada cidade tem a sua particularidade. Né? Goiânia, por exemplo, é diferente. Aqui em Brasília, o governador define o isolamento e coloca aquelas atividades que são exceções e que têm que continuar a funcionar. Né? Tanto no nível federal, existe uma portaria que fala sobre isso, quanto aqui no Distrito Federal, o número 1 de exceção está a assistência à saúde. Então, em princípio, não está, tomamos todos esses cuidados, orientação, máscara e tudo mais. No final das contas, a gente diz para o nosso paciente, para o nosso cirurgião, por exemplo, é a questão que nós estamos discutindo, né, que o CBV vai estar disponível para oferecer a infraestrutura necessária para realizar a sua cirurgia. Né? E o movimento de diminuição e volta, ela está menos relacionado, é surpreendente, a situação do Covid só piora, não é? Estamos escalando cada vez mais, a gente estava acompanhando os números de morte, subindo cada vez mais, era 1.500, já estamos 2.000 em 2 dias, não é? Uma coisa, os hospitais superlotados. Mesmo assim, a gente viu, da semana para cá e essa, voltarem cirurgias. Tanto o cirurgião dizendo, quero fazer, e pacientes também aceitando essa situação. Né? Por isso que eu digo, tem, vamos dizer, o compliance para tudo que a lei manda, não é? Tem a situação que é diferente para cada instituição, não é? A gente já faz todo o agendamento de maneira que não cruze paciente. O nosso, a gente chama de acolhimento, né, onde o paciente é preparado, são boxes, é uma sala onde o paciente fica em um sofá bastante confortável, mas isso não foi planejado, é assim mesmo, né? Existem divisórias entre eles. Então, os pacientes, até após a experiência da cirurgia, retornam dizendo, puxa, fiquei impressionado, né? Me senti bastante seguro. Né? Então, já estamos fazendo cirurgias, já mencionei cirurgias relacionadas com descolamento retina, nós temos um convênio com a Secretaria de Saúde, né? Recebemos pacientes do SUS para fazer cirurgia de pacientes com injeções fazemos bastante, e algumas cirurgias, inclusive, que não tem esse caráter emergencial. Por exemplo, também, esse sim, a gente precisa fazer com que ele assine, além do termo de consentimento específico da cirurgia, temos esse termo que eu mencionei um pouco antes, sobre a situação específica do coronavírus. Ele precisa entender. De novo, a gente está olhando agora com um pouco mais de carinho para o paciente, é uma corresponsabilidade, a responsabilidade compartilhada. Ele também precisa saber que existe esse risco, mas também existe o risco da sua situação ocular avançar. Muito bem. Pedro, essa pergunta vai para você. A questão, de novo, em relação à EPI, na hora da auxiliar, da pessoa que faz a instilação do colírio para dilatar a pupila, se mantém só de máscara ou se faz uso de face shield. E o nosso colega Luiz Carlos está perguntando, e o uso do colírio midriático, já havia uma dúvida antes sobre a individualização do frasco para cada pessoa. Se isso muda agora, se realmente, não tocando a ponta do colírio, a gente pode usar o mesmo frasco, ou se a gente deve individualizar um frasco para cada paciente? A gente, assim, se a gente for pensar do ponto de vista de segurança máxima,
você ter o face shield seria o ideal. Mas a gente sabe que não é todo mundo que tem, não é tão fácil de conseguir assim, ainda que dê para fazer e tudo mais, e quem de repente precisar até, a gente pode até encaminhar como fazer o face shield aí, pelo menos improvisado, para o seu funcionário ficar mais protegido. A questão do colírio, você tem que tomar cuidado realmente com a contaminação do colírio, então quem faz a instilação do colírio tem que ser muito bem treinado, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque se o colírio chegar perto do olho, ele realmente está contaminado e deveria ser descartado. Agora, se ele for utilizado com a técnica correta, sem chegar próximo do olho do paciente, sem encostar, teoricamente você poderia usá-lo na forma de multidose. Mas, ainda assim, o ideal seria você ter um colírio por pessoa. Mas a gente sabe que isso não é viável do ponto de vista econômico, vai causar um desperdício muito grande de colírio, você vai gerar uma quantidade de lixo enorme, o próprio produto do colírio, a própria droga, ela não é inerte no meio ambiente. Então, se a gente levar tudo isso em conta, não é uma boa ideia você ter um colírio com todo o volume que tem nele para cada paciente. Então, o ideal é você tomar todos os cuidados possíveis para não fazer a contaminação, treinar o seu funcionário da melhor maneira possível para poder utilizar em mais de um paciente. Obviamente, o colírio ele tem que ter anotado data de abertura, prazo de validade, tudo isso tem que estar anotado direitinho no colírio, tem que fazer parte do seu protocolo aí operacional, né? Interessante o que o Pedro falou, porque muitas vezes a gente menospreza essa gotinha, então a gente menospreza quem está instilando. Então, é muito importante que seja aquela pessoa tenha um controle do colírio, então, que ela seja treinada. Às vezes a gente julga que é só uma gotinha e às vezes acaba não sendo só uma gotinha. E aí tem todo um aspecto até de logística. Então, você já pensou se num dia um hospital de grande volume atende, sei lá, 1.000 pacientes, você ter 1.000 frascos, não tem nem como, né? Mas seria interessante, talvez, não deixar esse colírio aberto por um tempo maior do que se é necessário. Mas, enfim. Professor Mauro, tem uma pergunta aqui. Em relação aos acompanhantes, como vocês têm feito? Vocês têm limitado o tanto de acompanhante? Entra com acompanhante dentro do consultório, na sala de espera? Como vocês têm feito? Então, a gente vê, inclusive, relatos de colegas do exterior e é comum, é relatado que o acompanhante fica na rua, não é? Mas, assim, da mesma forma que a gente não tem essa obrigação de estar oferecendo máscara para todo paciente, para uma instituição particular, não parece, vamos dizer, você tratá-lo bem, esperando na rua, ou dizer, não venha, não é? Mesmo porque muitos pacientes têm idade, não é? Precisam, sim, de acompanhante. O que a gente tem que alertar para os nossos colaboradores, não é? Existe até xerife, e as meninas ficam circulando, as cadeiras têm um bloqueio, não é? E os pacientes às vezes não percebem, provavelmente problemas de saúde, eles não percebem, não leem direito e acabam sentando às vezes próximos, então precisa dessa orientação. Só que tem essa orientação também. Olha, aquele que é acompanhante, vive sob o mesmo teto, não precisa ser insistente e pedir para separar. A gente até tem esse cuidado, né? Mas nós não temos, não solicitamos que o acompanhante não venha. Mas é perguntado o acompanhante logo no telefonema e quando ele entra, as mesmas questões, né? A mesma triagem é feita, se você tem ou não sintomas de uma síndrome gripal, né? E todo mundo, inclusive acompanhante, merece a máscara, né? Um detalhinho só que é para completar com relação à máscara, né? Estava se discutindo N95, PFF2 e tudo mais, máscara cirúrgica, né? Mais do que o que usar, não é? Reforçar essa questão do treinamento. Quando surgiu a questão do colírio, é a mesma coisa, não é?
A gente até sabe de outras epidemias, tá? E nessa questão também, o doutor Carricondo reforçou, é um manuseio externo, né? Você não cobrir adequadamente. Então, saber colocar, saber remover, essas questões têm que ser reforçadas e comentadas no treinamento. A mesma coisa acontece com o colírio, como você tratar o paciente, não é? Então, às vezes, até existe trabalhos que mostram uma proteção pequena, né, em colaboradores que trabalham em UTI, não é? Porque não percebem esse manuseio, não é? E tem a tal da falsa confiança. Estou usando a máscara mais importante para proteger e peca em detalhes de higiene. Tá? Então, mais do que a máscara, são essas questões de etiqueta, né, de higiene propriamente, é que se reforçar. Não é só entregar a máscara, não é só entregar o colírio, o treinamento que é mais importante. Bem, tem várias perguntas aqui, muitas pessoas falando a respeito de cirurgias eletivas, que na prática a gente não tem realizado, por uma série de circunstâncias, né, estamos priorizando os casos de urgência. No entanto, esse retorno à normalidade, a volta, principalmente em hospitais que são exclusivamente para cirurgias oftalmológicas, esse é um assunto crescente. E a gente tem legislações, coisas saindo agora, hoje mesmo saíram determinações, por isso esse assunto todo a gente vai abordar semana que vem, tá? Agora, existem outras questões práticas a respeito da parte de higienização, Pedro, que eu vou pedir que você responda. Uma questão que apareceu aqui está relacionada ao avental. Uso jaleco de manga curta ou uso avental descartável? E a limpeza do chão? Ela precisa ser específica, limpeza de calçados, preciso deixar um tapete, um pano com hipoclorito na entrada do consultório? Como é que fica essa parte do chão? Bom, teoricamente, o vírus ele dura mais tempo no chão, no cimento, etc. Então, o ideal é que você faça uma proteção. Mas aí você não precisa fazer várias vezes a limpeza. Teoricamente, ninguém vai ficar pondo a mão no chão, pondo a mão no rosto e etc. Lembrar que esse é a principal via de contaminação. A pessoa coloca a mão em alguma coisa que está contaminada, coloca a mão no rosto e assim ela se contamina. Então, se você quiser colocar um pano de hipoclorito, é legal, mas não é obrigatório. É obrigatório fazer a limpeza no final do dia, no começo do dia, e você fazer limpezas na medida do possível ao longo do dia também, mas assim, nada que vá fazer uma grande diferença em termos de contágio, contaminação para você e para o paciente. A questão do avental. A maior parte dos hospitais que está trabalhando diretamente com o COVID está recomendando o uso como a roupa americana, com o conjunto exclusivo, privativo, normalmente de centro cirúrgico, mas aquela roupinha que o pessoal chama de scrubs, que é para você, aquela roupinha de centro cirúrgico para você trabalhar ao longo do dia, porque daí você não leva aquela roupa suja sua para casa. A questão de usar avental, eu acho ruim se você for levar para sua casa para fazer a limpeza em casa. O ideal seria que você tivesse uma roupa no hospital e uma roupa na sua casa. Até esse é um ponto importante para a gente proteger a nossa família. Você tem que criar uma rotina ao chegar em casa. Já tirar toda a roupa, já colocar toda a sua roupa para lavar, já lavar sua mão e, preferencialmente, já ir direto para o banho para diminuir o risco de contágio para sua família, já que você tem contato com muitas pessoas diferentes, você não tem como saber quem estava contaminado ou não. Lembrando que 80%, 85% das pessoas são assintomáticas, das pessoas que têm a doença estão assintomáticas. Então, você tem uma chance razoável de ter tido contato com alguém contaminado ao longo do dia. Então, isso é muito importante, você separar as roupas. O avental descartável seria bastante importante nos lugares onde se está atendendo pacientes com Covid. De novo, numa situação onde você sabe que o paciente tem a doença, o uso do avental descartável em São Paulo tem sido obrigatório. Mas a gente sabe que isso não é prático, isso não é tão simples de conseguir. Esse avental descartável
não só descartável, ele tem que ser à prova d'água, né? Tem que ser hidrorrepelente para você não molhar, para você não sujar a sua roupa. Mas a gente sabe que isso não é prático de se conseguir e, teoricamente, o nosso paciente, se a gente fizer toda aquela triagem que o Mauro já falou, esse paciente está com sintomas, o paciente tem febre, fazer uma entrevista prévia com o paciente, aí você diminui o risco de estar atendendo alguém contaminado, mas você toma esses cuidados com a sua roupa, e aí, de repente, se você tiver um paciente que você acha que tem um risco maior, talvez valha a pena aí sim de usar o avental descartável, mas não é obrigatório. Avental de manga curta ou manga comprida? Ideal manga curta para você poder lavar a mão o tempo todo. Lembrando que o álcool, ele faz, às vezes, da água e do detergente, mas o ideal é você lavar a mão, água e detergente o máximo de vezes possível. O álcool, ele substitui, mas ele não é o preferencial. O preferencial é a água e detergente mesmo. Já são 9h04 da noite, e a gente, parece que o tempo vai passando, a gente nem sente, mas eu queria só terminar, fazer a última pergunta antes da gente encerrar, antes de devolver para a Vilma, que a gente falou do centro cirúrgico, a gente falou das recepções, a gente falou do consultório, e chegaram algumas perguntas aqui falando de como cuidar, como tratar os aparelhos nas interconsultas, né? Então, como é que a gente faz com os aparelhos dentro do consultório, os aparelhos que ficam na recepção, e os aparelhos que a gente rotineiramente usa para fazer exames complementares nesses pacientes. E, Pedro, eu queria saber, isso é uma pergunta minha, as pessoas que usam a máscara N95, por quanto tempo ele pode usar aquela mesma máscara e se há uma possibilidade de uma limpeza, uma esterilização, uma limpeza dessas máscaras? Esse é um ponto que está sendo bastante discutido, né, por conta da escassez que a gente sabe que está tendo no mercado, né? Então, foram propostas algumas maneiras de você fazer rodízio de máscara. Então, se você tiver mais de uma máscara, você vai intercalando e deixa essa máscara secar por alguns dias. Está se propondo também uma esterilização com vapor de água por 30 minutos, coloca em cima da água fervente para tentar esterilizar. Se falou inicialmente de esterilização com radiação ultravioleta, mas isso parece promover um desgaste da fibra que é feita a máscara, então não está mais recomendado nesse momento. Então, tudo isso está meio confuso, mas, como regra geral, se você tiver um bom cuidado com a máscara e depois você fizer algum dos cuidados, aí tem algumas formas de você fazer uma reesterilização, ou pelo menos uma desinfecção dessa máscara, teoricamente você poderia usar mais vezes. Principalmente considerando que a gente não está trabalhando num ambiente altamente contaminado, não é uma UTI onde todos os pacientes estão com Covid, não é uma enfermaria onde todos os pacientes estão com Covid, a gente poderia usar mais vezes tomando esses cuidados com a máscara N95, seria relativamente seguro. E, obviamente, se você associar a máscara N95 com protetores, aí você fica bem mais tranquilo. Então, seja o Facial Shield, seja o anteparo na lâmpada de fenda. Acho que o anteparo na lâmpada de fenda, quem ainda não tem, deveria colocar, e todo mundo que colocou falou, nossa, isso é bacana, eu sempre, eu não vou tirar mais da minha lâmpada. Dá para fazer coisa bem bacana, bem legal aí. E sempre entre um paciente e outro fazer a limpeza do aparelho, aonde o paciente encosta, onde o paciente toca, com álcool 70%, né? Acho que isso é importante da gente lembrar também, reforçar, e isso vale para sempre. Exatamente. A gente teve uma participação maciça, que mais de 1.200 pessoas simultaneamente ouvindo. A gente recebeu perguntas pelo Facebook, a gente recebeu perguntas diretamente no chat. Então, acho que a gente conseguiu responder a maior parte delas no global, mas ficou um grupo de perguntas relacionadas principalmente às cirurgias eletivas. Então, eu vou pedir para vocês que voltem conosco, então, na próxima segunda-feira, onde esse vai ser o assunto específico, a questão da volta às cirurgias ou não. Tem algumas questões que são municipais, né? Existem regras de espaçamento, de atendimento nos consultórios, de cirurgias ou não, que são questões locais. Então, a gente vai sempre tentar
trazer aqui as noções gerais que a gente tem, as regras que são colocadas para todo o país. Então, queria deixar aberta só agora para o Dr. Mauro fazer a sua despedida para que nós encerremos. Foi uma oportunidade de trocar informação, como a gente até mencionou, isso é importante nesse momento de incerteza, de a gente trazer mais dados, o que os outros estão fazendo, né, aprimorando o nosso atendimento. Né. Foi um prazer, foi uma satisfação também e um grande aprendizado. Obrigado pela oportunidade. Pedro, o nosso presidente José Benis também está agradecendo a vocês, ao Pedro e ao Mauro, pela grande participação e a todos os oftalmologistas, colegas que estão nos assistindo e têm participado ativamente. Suas despedidas, Pedro? É um prazer estar aqui discutindo com vocês. Não tão prazeroso o assunto que poderia ser um assunto muito mais interessante para a gente, mas é bom conversar, é bom discutir. Me coloco completamente à disposição de quem eu puder ajudar, né? A gente não sabe tudo, mas a gente tenta levantar o máximo possível de informações, como o Mauro falou. Nesse momento, informação é o que vale ouro, né? E a gente está tentando juntar tudo isso e a gente lança as compilações aí do que a gente tem estudado na forma do manual do CBO e de condutas, e a gente vai continuar fazendo isso, atualizando, e agora a gente já está trabalhando realmente nesse manual com a ideia da gente voltar às atividades da melhor maneira possível quanto antes. Niltinho Júnior, meu companheiro de coordenação aqui, agora a gente se despede, né, Niltinho? De você. E nós nos vemos agora na próxima semana. Todos receberam muitos parabéns pelas orientações, todos ficaram muito gratos, tivemos muitos comentários aqui nesse sentido também. Obrigada a todos e boa noite.